E hoje eu tô de Marinette, gente. Onde fui eu que solicitei boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Boa Jaque. Boa noite. noite. Jaque, eu pedi para subir só para eu explicar um pouco o contexto de abrir mão. É que, às vezes, dependendo da situação, é bom a gente jogar a bandeira, tipo, jogar a bandeira branca, para evitar que mais coisas possam vir a acontecer. A nossa comunidade, ela é uma comunidade enfraquecida, ela já nasceu num contexto muito enfraquecido. E, a priori, toda a luta que foi travada num contexto estadunidense para trazer a voz de pessoas segregadas para o debate do contexto social, ela foi descredibilizada por uma figura masculina, por homens gays brancos estadunidenses e conservadores que disseram que nós não poderíamos estar mais inseridas naquele movimento que foi cunhado por uma mulher trans preta e por uma mulher lésbica. Então, quando o movimento ele começou a tomar proporções políticas, ele perdeu o sentido. Ele foi estabelecido, construído em cima de uma cisgeneridade, ele foi estabelecido e construído em cima de um padrão étnico, né? Porque a comunidade GLS, como ficou conhecida depois, gays, lésbicas e simpatizantes, ela era uma comunidade extremamente racista, com homens pretos, por exemplo. Por quê? Porque o conceito da comunidade LGBT, ela abraçava e amparava um padrão de comportamento e de expressão pré-determinados. O padrão do gay branco, cisgênero, do gay que tem uma boa condição de vida, ela abraçava uma ostentação, então ela perde-se o conceito quando ela coloca para fora quem deu início à luta do que veio a ser chamado depois de movimento GLS. Então, até a letra T ser inserida depois no contexto do debate da comunidade, a gente passou por muita marginalização. A gente foi jogada nas ruas com contexto de prostituição, a gente foi jogada nas ruas para a marginalidade e as pessoas que nos colocaram nesse contexto foram justamente as pessoas da comunidade GLS, ou seja, gays, lésbicas e simpatizantes. Até então, o conceito da comunidade tirou o conceito trans, o conceito de travesti, de trans, e colocou o conceito somente do padrão heteronormativo, do padrão cisnormativo de ser e branco. Então, quando a gente voltou a trazer esse debate à tona, e aí vem aqui no nosso país, no Brasil, manifestações, a gente teve ali através do médico Farina, a primeira cirurgia de transexualidade aqui no Brasil, a gente teve esse médico caçado e marginalizado, por justamente atender a essa demanda. A gente passou por todos os processos para conseguir, pelo menos, fazer com que a comunidade, até então, que era uma comunidade pautada em cima do cisnormativo, olhar para a gente. Olhar para a gente, e aí ali por volta da década de 95, por volta da década de 90, mais próxima ali de 95, se colocaram as outras letras, né? Que foi a letra de B, bissexual, e de T, transexual. Até então, a pessoa intersexual ainda não estava inserida ali naquele contexto. Então, o LGBT, ele pegou força maior em 2000, na década de 2000. Então, assim, entender as minhas demandas, entender a minha existência, entender as minhas conquistas, entender que ser chamada de transmedicalista é pejorativo e transfóbico, porque nós viemos desse contexto, nós precisamos desses acessos, porque nós estamos inseridas num contexto que a própria ciência estuda, não é de agora. O conceito de uma pessoa transexual se manifestar é exatamente o mesmo conceito, por exemplo, daquele caso dos irmãos gêmeos, em que um teve o órgão sexual destruído no nascimento e, através de um experimento, ele foi condicionado a viver como menina.
E quando ele foi crescendo, ele já não se via naquele corpo, ele arrancava as suas roupas. Por quê? Porque ele se via em outra biologia. É exatamente o mesmo conceito da mulher no conceito da transexualidade. Então, quando eu vejo a minha história sendo invalidada através de outros movimentos, através de outras manifestações, através de outras questões em que coloca os critérios excluídos daquilo que a gente está inserido, ou seja, nós, independente do movimento que você está inserido, a gente faz parte de uma sociedade. E a gente faz parte de uma sociedade binária. Além da gente fazer parte de uma sociedade binária, essa sociedade ela é majoritária em cima da gente. Então, logo, qualquer coisa que vai destoar desse conceito vai fazer com que os holofotes e os olhos se voltem para a gente e a perseguição volte a acontecer de forma mais intensa do que já vem acontecendo. Partindo desse princípio, minha irmã, quando eu entro nesses debates, eu entro exclusivamente para tentar traçar uma linha argumentativa de enxergar aquilo que está acontecendo dentro de casa, para que o que está acontecendo dentro de casa, quando for para fora, não traga resultados para a gente, que são resultados violentos, porque a gente já está inserida nesse contexto de violência, desde quando a gente nasce, desde quando a gente se forma, desde quando a gente cresce. Eu estava falando numa live agora, num debate que eu estava tendo, que eu disse que eu estou disposta a abrir mão dos direitos que eu conquistei para poder acessar espaços separados por gêneros e espaços que me colocam, e não só a mim, mas outras mulheres, num contexto de vulnerabilidade. E se eu tiver, por exemplo, que abrir mão do direito de acessar esses espaços, eu vou fazer. Porque o meu direito ele não pode intervir no direito de colocar mulheres, por exemplo, em risco, na mão de homens que estão usando da minha letra para se autodeclararem algo sem critério nenhum. Ah, mas esse discurso que você está trazendo é preconceituoso. Não, o discurso que eu estou trazendo é um discurso embasado em argumento. E um dos argumentos é que o meu direito ele não pode intervir sobre o direito do outro. A partir que um homem, através da autodeclaração, pode acessar espaços que são separados por gênero, e a partir que um homem, no conceito da autodeclaração, já não tem mais um critério para poder tirar os seus documentos, por exemplo, a gente tem que trazer o debate porque está acontecendo nos Estados Unidos, de onde a teoria queer nasceu. A gente tem que trazer o debate para o que está acontecendo no Reino Unido, para o que está acontecendo no Canadá, para o que está acontecendo nesses outros países, onde o número de casos envolvendo a autodeclaração, elas não têm diminuído, elas têm aumentado. E por isso agora, pessoas estão perseguindo essas manifestações através da violência, através disso pessoas estão sendo demitidas em massas no trabalho. Já visto que o que a Marvel fez foi justamente dar um aceno para as outras empresas que eles não estão dispostos a se curvar a uma agenda de, abre aspas, inclusão, porque é uma agenda que está trazendo benefícios que não estão sendo aplicados na prática, de fato. Na teoria, aqui no Brasil, por exemplo, é muito fácil a gente levantar uma bandeira e sustentar que a minha expressão biológica de gênero, ela é o que está aqui comigo e através disso eu tenho o direito de exigir que espaços separados por gênero recebam um gênero que não está codificado com um espaço separado. A partir que o crossdresser, e por mais que as pessoas tentem dizer que esse termo não é mais utilizado, a partir que ainda existem homens que se fetichizam com roupas de mulheres e que usam roupas de mulheres com o único interesse de se excitar, e eles entram no contexto da nossa sociedade, e além de entrar no contexto da sociedade, ele entra no contexto da comunidade, essas pessoas elas estão causando não só um atraso de pautas, mas também estão colocando não só a mim, como outras mulheres em risco. Haja visto, para poder resumir, que eu já vou descer, mas eu só quis subir aqui para poder trazer esse papo para você. Eu queria quando você terminasse, você ficasse um pouco para eu... tá, sim, eu posso ficar assim. O que você vai ver lá, ó? Agora que tá acontecendo?
Então, mas é porque tá na segunda água, eu vou já lá ver. Para resumir, só para finalizar o que eu estou falando aqui, quando a gente traz esse assunto para a baia, a gente tem que trazer ele de uma forma responsável. Eu já vejo assim que, tipo, com 42 anos de idade, todas as argumentações e todo o tempo que eu passei já dentro da comunidade, eu sou uma mulher praticante da minha comunidade. Essa conquista aqui, por exemplo, que eu vou te mostrar, é uma conquista das minhas parceiras com o nosso trabalho aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Olha só. Essa conquista aqui é uma conquista que, para uma cidade considerada provinciana, eu não acredito que não apareceu tudo. Eu acho que é porque eu tinha que ficar. É porque tu pode me pôr em tela grande rapidinho, Jaque, só para trazer um print aqui. Rapidinho. Ó, essa conquista aqui é uma conquista de eu sou ludovicense, sou de São Luís do Maranhão. Através de mim, a Defensoria Pública teve seu primeiro núcleo LGBT para poder atender a demanda LGBT que foi aberta através da minha exposição como pessoa aos 17 anos num jornal de vinculação enorme aqui na minha cidade. Hoje, a gente está colhendo os frutos do que foi plantado lá em 1998, quando eu ainda estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem um trabalho social ativo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que no nosso contexto de mundo aqui, na nossa cidade, essa questão de banheiro nem era um problema que a gente debatia. Mas hoje já está sendo, porque o número de violência que está crescendo contra as mulheres trans num contexto geral está partindo do princípio de que pessoas com a sua aparência cisgênera se autodeclaram mulheres e tentam se impor nesses espaços. E é por isso que eu falo para você, se eu tiver que abrir mão do meu direito legal e constituído por lei de estar dentro desses espaços separados por gênero, eu vou abrir mão simplesmente para continuar do jeito que está. Porque quando a gente sabe que a violência de gênero, a violência de sexo e a violência contra as mulheres no seu contexto geral partem de um homem, e na sua grande maioria de um homem cis branco, eu acho que aí eu tenho que simplesmente me descer do meu direito e não deixar que se perpetue o que tem se perpetuado desde os primórdios do mundo, quando o homem, ele sempre tenta impor em cima do corpo de uma mulher o que é certo e o que não é para ela, mesmo que esses homens sejam homens que dizem se sentir mulheres. E eu sou uma mulher trans. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa retirar essa discussão do banheiro. Não é uma discussão sobre o banheiro, é uma discussão do meu corpo dentro da cidade. Bom, o banheiro é mais um empecilho que vão trazer, tá? Mas vamos sair disso um pouquinho. Quando a gente vai lá para o GLS, é porque antigamente a luta se imaginava que toda pessoa trans ela era uma evolução da pessoa gay. E por isso as pessoas gays ou simpatizantes eram encaixadas ali no G, sabe? Porque se pensava naquela época que as pessoas gays eram né? Depois ia progredir para ser trans. Então, por isso, GLS e nós, pessoas travestis, que lutamos muito para dizer, não, o gay não me representa, a letra G não me representa. Não diz a minha necessidade, qual é? Né? Eu quero uma cirurgia. Pode me tirar da tela grande, Jaque. Pode me tirar da tela grande. Eu não estou conseguindo retirar aqui, não. Estou tentando e não estou conseguindo. Eu acho que a gente começa daí, né? Então, tu assim, clica no quadradinho da Jaque Alt, tu clica no quadradinho dela. Eu não estou conseguindo. Eu clico no meu, eu consigo me colocar na tela grande, mas não consigo colocar a Jaque. Tá com um bug qualquer aqui. então põe Eu aí, acho que por enquanto. Mas acho que a gente pode continuar, não tem problema não. Esse é o primeiro ponto da gente partir, que aí a gente vai acrescentando letras, porque as pessoas queer, as pessoas não binárias, as pessoas, né, mesmo estando encaixadas dentro, sei lá, do trans, tem lutas diferentes, né? E aí essas pessoas querem também se sentir representadas por essas letras, sabe?
Quando a gente coloca a comunidade, a gente se retira da comunidade. E a comunidade sou eu. Eu sou parte dessa comunidade. Então, dentro dessa comunidade vai ter a travesti velha, que tem um pensamento mais retrógrado. Vai ter a travesti que já chega com ânsia de luta. Eu acho que a gente só precisa começar a compreender, retirar a discussão de dentro do banheiro e vir para uma outra discussão, né? Porque a gente está pautando a coisa toda a partir do banheiro. Os homens sempre tiveram fetiche. O ser humano sempre teve fetiche. A gente está fazendo um sangangu para dizer que a culpa é sempre de alguém que está dentro do LGBT, sabe? Quando não é, sabe? A culpa não é que a pessoa não binária quer ser reconhecida como pessoa não binária, né? Não é da pessoa pan que quer agora ser reconhecida como pessoa pan. É que uma sociedade sempre vai tentar jogar para dividir, né? Jogar uns contra os outros para dividir. E isso está funcionando muito bem, sabe? É muito mesquinho quando a gente começa a discutir que isso vai atrapalhar a minha entrada no banheiro, sabe? Porque se realmente o problema fosse a pessoa não binária ou a pessoa sei lá o quê, essas pessoas seriam proibidas e a minha entrada seria válida, seria livre. Eu não sofreria os ataques jogando culpa em outras pessoas que têm outras necessidades, né? Aí tá falando pessoas não binárias, e logo a gente já diz, essas pessoas querem usar o mesmo banheiro que eu. Veja, a gente sai de uma questão de gênero para o uso do banheiro. Eu penso que a gente precisa mergulhar um pouquinho, estudar muito mais o que é isso. É uma armadilha do conservadorismo para me botar contra outras pessoas e culpar essas outras pessoas por uma sociedade que explode a gente, que atira na gente, que enterra a gente, sabe? E aí elas querem se safar dizendo que a culpa não é delas, não é dessa sociedade. A culpa é porque alguém que é trans quer usar a barba porque, sei lá, por qual motivo, né? E vai fazer eu desgastar todo o meu tempo, em vez de eu estar brigando pelo meu direito e manter o meu direito, eu estou brigando com uma pessoa que também quer o direito de existir do jeito dela. E aí eu preciso compreender, assim como eu compreendi que eu queria ser reconhecida como a Jaque, mulher trans, né? E poder viver dentro da cidade me apresentando de acordo com o meu gênero, que essa pessoa quer uma luta que não atrapalha a minha vida, sabe? Pode as pessoas começar a discutir sobre o uso do banheiro? Pode, porque é da cara dessa sociedade. Discutir sobre onde eu vou mijar, onde eu vou cagar, o que eu vou vestir, sabe? Elas dizem que mulher trans só se vestir feminina, né? E a roupa não tem gênero. A roupa não diz nada, sabe? Então, eu acho que a gente tá caindo numa armadilhazinha bem furreca, bem banal. E achando que o nosso inimigo, Rafa, é a pessoa não binária que agora também quer ter o direito dela de ser reconhecida como não binária. Sei lá, ou a mulher trans que ousou deixar a barba. E aí a gente resume isso à discussão do banheiro. Os homens sempre se vestiram como mulher, para atacar mulher dentro do banheiro. Os homens sempre se disfarçaram de pastores para atacar crianças e mulheres dentro dos seus templos. Sabe? Os homens que se disfarçam continuam sendo homens. Sabe? Isso deveria atrapalhar, quando a gente fala que homens se disfarçam, isso deveria atrapalhar a igreja religiosa, a igreja católica, a igreja evangélica. E não. Eles negam e dizem, não, alguns pastores, nem todo pastor. Já quando joga pra gente, a gente compra. A gente vai com sede bater no outro coleguinha que está atrapalhando a minha luta. Ninguém está atrapalhando a minha luta. Nos meus 16 anos, eu levei uma surra de 8 machos transfóbicos que eu perdi dente. E naquela época não se discutia nem sobre mulher trans. E onde era o lugar onde ela mijava ou cagava. E eu levei uma surra. Uma surra de 8 machos cobrindo em cima de mim. Então, assim, a culpa de eu sofrer a transfobia nunca foi de outra pessoa trans ou uma pessoa LGBT. Amiga, eu tô te ouvindo. Quando tu concluir, eu falo. Então é isso. Eu acho que a gente está confundindo. Eu vou começar o meu argumento baseado
As experiências todas nós temos. Eu também já tive uma costela quebrada, já fui agredida quando alguém descobriu a minha identidade de gênero, mas o ponto não é esse. O ponto ele não pode partir só de mim e da minha vivência. O ponto ele tem que partir do contexto geral. Antes de sermos mulheres trans, somos mulheres. E como mulheres, como imagem de mulheres que temos, a gente não só atrai a transfobia, como a misoginia pelos nossos corpos e pelas nossas imagens. Agora, quando você traz, por exemplo, que o assunto do banheiro ele se torna mesquinho, eu não concordo com você. Porque quando a gente tem, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo muito interessante sobre isso que eu estou falando. Eu vou trazer aqui, nesse contexto, eu vou trazer um perfil, que ele é o perfil aonde eu estou embasando, não só esse perfil, como vários outros também. Ô, Rafa, antes de você pegar esse negócio, eu posso lhe perguntar, você sabe por que a gente tem o direito de entrar no banheiro feminino, de acordo com o nosso gênero? Sim, sei. Você sabe como se deu? Sei. Como foi? O banheiro feminino se deu, dependendo do contexto de onde tu está falando. Aqui no Brasil foi através de uma trans que foi agredida no banheiro masculino. Do banheiro de um shopping. Isso, no banheiro. Esse do banheiro do shopping que você está trazendo. Espera, só um minuto. Esse do banheiro do shopping que você está trazendo é da trans que subiu em cima da mesa e relatou a violência que ela passou. Só que a gente tem que trabalhar com datas, porque com datas fica mais fácil da gente entender o contexto dessa manifestação contra. Não, essa menina do shopping, por exemplo... Ela foi agredida e o caso foi para o Supremo Tribunal Federal. Sim, mas você lembra da data? Não, a data especial eu não lembro, não. Eu lembro. Foi por volta de 2014 que esse assunto começou. Essas discussões, elas começaram a partir que Bolsonaro se manifestou através dos discursos dele. Porque até então, todas as trans do meu convívio, a gente nunca passou problema com relação a banheiro. Isso nem era uma discussão, sabe por quê? Porque a sociedade ela não nos cobrava sobre isso quando a gente entrava no banheiro e eram coisas que nós mesmos, como mulheres trans, conversávamos com as pessoas. Eu venho de uma geração... Jaque, deixa só eu falar, que daí eu falei, daí você me ouviu, aí você falou, eu também te ouvi, agora eu quero só fazer os contrapontos do que você falou, para a gente poder traçar a linha de debate e conseguir se entender e se comunicar. Quando a gente entra num contexto político em que esse contexto político ele já se manifestou como ataque das nossas pautas, ele trouxe as vozes das pessoas que estavam ali enclausuradas no contexto de que, a partir que eu sou amparada por lei, essas pessoas não têm direito de vir me discriminar dentro de um espaço separado por gênero, porque pelo gênero eu estou no espaço do gênero do qual eu manifesto ser. Esse é o conceito da transexualidade. A transexualidade ela é binária porque ela parte de uma discussão biológica. Ela parte de uma discussão entre o sexo biológico e o teu sexo psíquico, entre o teu sexo mental, entre a tua distribuição hormonal, entre a construção do teu feto na barriga da tua mãe. E tudo que leva, e os estudos científicos e artigos estão aí para trazer essa luz, e não é de agora, tudo isso leva para a questão do gênero. Então, o que eu trago Rafa, como você diz, nasce, por exemplo, o que eu trago Rafa, como... Uma pessoa que nasce com piu-piu, ela jamais vai ser mulher, é isso? Não, Jaque, se tu me corta no meu argumento para tu me jogar uma pergunta dessa, meio que a gente vai empobrecer o debate. Porque eu não estou voltando a discussão para a questão do que você tem ou não tem no meio das suas pernas. Eu estou colocando a discussão para a questão do que você se manifesta através do gênero que você professa pertencer. Você é uma mulher travesti, transexual ou transgênera, não sei como que você se coloca nesse termo, mas você se coloca e se impõe no gênero do qual você manifesta ser. Você não é, por exemplo, uma pessoa como o Altieri, que biologicamente é um macho com todas as expressões que a biologia de um macho oferece para ele. E o que a biologia de um macho oferece para Altieri?
todas as características secundárias que um macho desenvolve no decorrer da biologia, no decorrer do seu É que crescimento. biologicamente, o meu corpo é um corpo macho. Por mais que eu faça Mas, intervenções, mas ele aí é que continuará tá, sendo eu um vou corpo chegar macho. lá, é que se você, por exemplo, me fazer o contraponto, se a gente puder fazer contraponto, peraí, só um minutinho. Vocês dois, eu tô conversando. Punco, sai agora, porque senão eu vou te botar no quintal e tu volta a ser cachorro, venha. Peraí, rapidinho, já volto. Voltei. É que Rafa, assim, amiga, deixa só uma questão de ordem, eu não vou me meter no argumento de nenhuma das duas, não me cabe no argumento, mas é que todas as vezes que a Jaque está pedindo para poder falar, você pede para ela não falar para não te interromper, só que esse 90%... Sim, porque foi assim que começou o debate, eu falei, ela não me interrompeu, ela falou e eu não interrompi ela. Na verdade, você interrompeu e você falou mais ou menos 90% do tempo que a gente está aqui. Eu acho Só que essa você questão está de mentindo, Altieri. Eu acho que você está bom. mentindo. Tá bom. Tá? Então, Eu acho que você está mentindo, porque eu falei bastante, a Jaque me ouviu, eu concluí, passei a palavra para ela trouxe o argumento dela e agora eu estou tentando fazer um contraponto com o argumento dela. Mas se eu for interrompida, aí eu não consigo fazer o contraponto. Agora, depois que eu fazer o contraponto, se a Jaque quiser desenvolver o debate onde a gente pode se interromper para poder pontuar a fala uma da outra de forma respeitosa e gentil, aí eu também estou disposta. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer o meu contraponto agora. Respeitosa como acabou de ser comigo. Tudo bem, vamos lá, continua. Ai, Altieri, desculpa, mas você tem um sério problema de tentar levar as discussões que estão sendo pacíficas para um contexto pessoal e eu acho que isso também empobrece o debate. Mas concluindo a minha fala, até para eu poder passar a fala para a Jaque novamente, a gente poder agora abrir o debate em pontos e contrapontos, eu acho que quando a gente traz para o contexto de construção social e sobre padrões de gênero, a gente tem que entender de onde esses conceitos estão partindo, quais são os estudos que estão sendo estabelecidos para poder determinar o que são e o que não são, para a gente poder aí sim traçar uma linha de paralelo. Quando a Jaque traz a questão da não binariedade para o contexto de uma barba, de tudo e quanto, eu trago que a aparência biológica do Altieri, eu estou usando o Altieri que está aqui na live como exemplo, porque Altieri é um macho biológico e um homem por construção, mas como macho biológico, ele carrega no corpo dele todas as características que a biologia de um macho dá para ele. Logo, independente da forma que ele se vê, ele se impor com a aparência dele de um homem cisgênero normativo, no contexto de biologia dele, num espaço que é separado por gênero, além de ser violento, é falta de bom senso. E aí, concluindo a minha fala, eu posso dizer que, a partir que eu desrespeito e coloco mulheres cisgêneras num contexto em que homens com a aparência do Altieri, por exemplo, podem usar da premissa da autodeclaração para colocar para fora o que vem acontecendo não só nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e agora recente aqui perto da gente no Peru, eu acho que aí a gente tem um problema, porque se a gente for jogar os problemas da nossa comunidade para a sociedade, a gente está fechando os problemas para a realidade do que está acontecendo. Para finalizar, aqui no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, da qual eu fiz parte, a gente lutou muito para poder conseguir se inserir no contexto estudantil da nossa universidade. A nossa universidade é uma universidade que tem pesquisas sérias no contexto da ciência. A nossa universidade tem pesquisas sérias no contexto da paleontologia, já visto que nós somos um dos sítios arqueológicos que tem restos de dinossauros com a maior amplitude no nosso país, aqui no Maranhão. A nossa universidade é uma universidade séria, que prima para o estudo, que prima para a educação. Quando uma pessoa da comunidade LGBT entra, vindo num fórum do Piauí, e entra na nossa universidade com a carga de ser uma pessoa historiadora e fazendo mestrado, e simplesmente bagunça o discurso sobre a pedagogia da educação numa palestra que estava envolvendo o educador e num contexto de educação,
Esse vídeo está circulando por toda a internet. A minha faculdade foi lançada para o país como uma chacota, porque uma LGBT sem noção, sem bom senso, simplesmente achou que ela poderia simplesmente subir em cima de uma mesa e mostrar a bunda dela e dizer que ela educa com o Q. Se eu fico lançando somente para a sociedade os problemas que estão sendo inseridos dentro da comunidade, aí eu não só passo a ver isso como conteúdo mesquinho, mas também como uma visão hipócrita. Você consegue entender? Aí eu passo a palavra para você, e se você quiser contrapor junto comigo, a gente pode contrapor de uma forma assim, gentil. Olha, Caio, primeiro, quem é a comunidade? Eu sou a comunidade. Eu estou dentro dessa comunidade. E aí, por isso, e para que eu faça falas legais para dentro dessa comunidade, quando eu falo comunidade, eu não estou falando que eu sou representante da trans ou minha fala é só pelas trans. Lógico, pela minha condição de mulher trans, eu vou falar mais, vou puxar mais a sardinha para a minha luta. Tá? Dentro dessa comunidade vai ter várias pessoas de vários pensamentos, de várias ideologias, de vários jeitos de lutar. Alguns são válidos, para mim todo é válido, né? Alguns não vão dar tanto resultado, outros sim. Essa é a premissa. Depois, a gente não pode resumir a discussão do banheiro, porque se nós, mulheres trans, podemos hoje usar o banheiro garantidas por lei, é porque uma mulher trans foi espancada em um banheiro de shopping, uma mulher passável. É porque a gente não pode resumir a discussão do banheiro, porque agora é recente, uma mulher cis, gênero. O conceito do banheiro ele é um pouco mais antigo do que esse. Eu posso fazer um contraponto sobre tempos e atemporal? Espera ela terminar de falar, Rafa. Sim, mas agora a gente entrou numa questão de... Altieri, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se não der para a gente debater, tudo bem, eu agradeço a oportunidade, tudo enquanto. Mas a partir que você disse que eu não estava deixando a Jaque falar quando era o meu direito de fala, eu virei e disse que quando eu terminasse de falar, a gente podia abrir o debate para fazer pontos e contrapontos na fala uma da outra. Eu acho que a Jaque concordou com isso. Eu não estou tirando o direito da Jaque falar. Eu estou trazendo um contraponto sobre o que ela está falando. Na verdade, Rafa, eu não queria um debate hoje da minha live. Eu queria, como eu estava dizendo, eu queria um debate com estudo, com... Mas eu estou com estudos aqui. Se você quiser, sim, eu posso trazer todos. Eu estou lavando louça. E estou conversando com você. Vamos fazer o seguinte, a gente pode marcar esse debate por um outro momento, mas antes, eu queria que todas as pessoas que estivessem olhando esse perfil que está aqui, olhassem esse perfil e me dissessem se essa pessoa, ela tem direito de entrar no banheiro feminino através da autodeclaração de ser uma mulher. A gente está aqui no perfil de um homem que passou 45 anos casado com uma mulher e que a experiência que ele relata no blog dele é que ele usava as roupas da mulher dele escondido porque ele ficava excitado. E isso é um conceito crossdresser. Este homem, ele começou a sair e, através da autodeclaração, ele começou a performar os sinais femininos dele na sociedade. Ou seja, a gente tem um homem que coloca a questão da roupa única e exclusivamente com um contexto erótico. Os vídeos dele mostram claramente isso. Ele expõe as partes íntimas dele. Ele usa o contexto de gênero para poder estar alinhado com o seu fetiche. E são essas pessoas que estão trazendo o debate para a questão dos banheiros, porque são essas pessoas crossdresser nos Estados Unidos que estão simplesmente invadindo banheiros femininos e se escondendo em cabines para poder observar mulheres trocando de roupa, mulheres saindo do banheiro. Os relatos, e eu vou começar a postar um por um no meu perfil, são inúmeros. Mas essas questões, elas são escondidas e atabafadas pela comunidade LGBT dos Estados Unidos e de alguns outros países, poucos, justamente porque a agenda e o interesse de fazer com que a sua voz ela seja ouvida de uma forma violenta é necessária. Então, observem esse perfil e vejam como que a discussão do banheiro ela não é mesquinha quando homens fetichistas usam desse espaço para poderem adentrar nesses locais com a premissa da autodeclaração, que é cunhado pela teoria queer.
Você percebe que se fala homem, e eu nem sei do que você está falando, porque você mistura muito, Rafa. É uma mistura muito doida. E por mais que eu me esforce, eu não consigo acompanhar. Né? Primeiro, a mulher trans que traz aquilo, enfim, fez um sangangu, eu me perdi. Mas assim, as pessoas trans são pessoas que não se encaixam como o sexo que nasceu, né? Sim. Essas são pessoas trans. Sim. Não necessariamente elas brigam para usar o banheiro feminino ou masculino. Não é essa a briga. A briga é pelo reconhecimento de seu gênero. Eu sou não binário, eu sou, sei lá. O que é o gênero não binário? Isso aí, a pessoa que não quer ser masculino nem feminino, essa pessoa é do gênero não binário. Então ela tem uma demanda que ela precisa pedir. Sim, Ela tem demandas que ela precisa pedir. E está sendo atendida. No Rio de Janeiro, em vários lugares, as pessoas não binárias já estão tendo seus registros. Mas a questão da não binariedade não parte só do princípio do registro. Porque a pessoa não binária, ela não transita nem entre um gênero e nem outro, mas acaba que a biologia da pessoa não binária é que se manifesta. Então tem um gênero separado por marcação biológica aí. Então, as pessoas não binárias, a briga delas é para ser reconhecida como pessoas não binárias. Ponto. Daí, a gente vai entrar Numa sociedade binária, é importante a gente frisar isso. Há pessoas não binárias que querem ser reconhecidas. A sociedade binária disse que só existia machos que eram homens, mulheres que eram fêmeas. E a gente, nós duas, saímos contra isso. Dizemos que não. Que não é só isso. E nós somos mulheres trans. Né? Somos mulheres, é gênero, mas trans marca que a gente veio de um corpo macho. Então, assim, hoje eu dizer, né, ficar contra a luta de pessoas não binárias é eu ser aquele conservador que ontem e todo dia me ataca. Que diz que eu não posso ser mulher porque Deus, que eu não posso ser mulher porque biologicamente, porque XX, porque XY. Quando eu vou fazer esse discurso contra uma pessoa não binária ou outra pessoa da sigla, eu estou sendo essa conservadora. Mas aí vocês atrelarem o conceito de conservadorismo para uma questão que não cabe, fica complicado, porque eu não estou lutando para a invalidação do direito da pessoa não binária solicitar que, por exemplo, um banheiro seja aplicado para pessoas que estão no seu padrão de marcação biológica, por exemplo. Com uma pessoa não binária para saber sim, qual já, a luta sim, dela? já, sim, a luta já. dela é do banheiro? Sim, já. Também é porque elas são questionadas, quando as pessoas que se colocam no contexto de binariedade são questionadas por entrar dentro do banheiro. Quando você começou a sua luta, você começou para ir cagar em um banheiro? Porque eu não. Não, até porque quando eu entrei no banheiro feminino, eu só entrei no banheiro feminino quando eu tive certeza de que eu não iria ser incomodada através da minha aparência. E outra coisa que você falou, que eu fiquei muito impressionada e lhe parabenizo, porque sou eu, Sharon, Jéssica Taylor, Luciana Lins, Maluma Dávila, enfim, um monte de mulher trans que tem relatos de ter sido agredida de alguma forma dentro do banheiro. Eu nunca passei por agressão dentro do banheiro. Verbalmente. Então, assim, nós fomos agredidas dentro do banheiro, ou para usar banheiro, independente se tinha queer, sabe? Se tivesse o que tivesse. Fomos agredidas. Então, parabéns para você, porque se a gente hoje usa o banheiro por causa de uma mulher trans, passável, linda, né, que foi agredida. E esse caso para o Não, mas aí, Jaque, você não pode dizer que foi por este caso, porque este caso de 2014, ele é pontual. Caso, tem como você pegar o... não, você não está em casa. Você está entendendo? A gente tem que ir para o caso da mulher trans que foi agredida no banheiro masculino e que através dessa agressão se começou a trabalhar a questão dos banheiros públicos para mulheres trans. E esse caso é bem mais antigo, que ele está no contexto da década de 80. Ele está no contexto da década de 80. O caso de 2019 não foi. A questão do banheiro ela foi levantada depois que Bolsonaro começou a trabalhar o preconceito dele em cima da levada bolsonarista e que depois a levada dessas manifestações que começaram a perseguir mulheres trans, de fato, ou seja, mulheres que estão vivendo no seu contexto de mulheres, seguindo aqueles marcadores biológicos que separam banheiros por gênero, de masculino e feminino, começaram a ser agredidas pela levada bolsonarista que começou a se manifestar. Quando Bolsonaro foi eleito, nós
já tínhamos o direito, dado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele assume o governo em 2020, não é isso, gente? Alguém me corrija. Não, é antes, né? 2018, desculpa. Mas, enfim, a gente tem esse caso do Nordeste e por causa dele... Sim, eu conheço ela. Então, ela é passável, não é? E ela nem se envolve nesse contexto de não binariedade, porque a gente tem uma opinião até um tanto parecida. Você está entendendo? Porque a gente sabe que aquela situação que aconteceu ali, ela parte de um princípio político, onde já se levantou um movimento político. Eu penso, Rafa, que pessoas como vocês não ajudam a pauta, seja ela trans, seja ela LGBT. Porque a comunidade é eu, é você, cada uma vai estudar e vai trazer o seu conhecimento. Mas o fato de eu fazer parte de uma comunidade não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que essa comunidade fala sem questionar. Eu aceito. Eu não sou cristã. Cristã que faz isso. Cristão que não contesta nada. Sabe por que eu aceito? Porque até hoje as pessoas negam o meu direito de existir como mulher trans. Sabe, as pessoas chegam aqui na minha live e me dizem todo santo dia que eu não sou mulher porque eu nasci biologicamente, porque Deus, sabe? E eu não quero me tornar essa pessoa. Mas esse povo fala isso em live, já que na prática... Na prática quebra meus dentes, Rafa. Eu tenho facada. Na prática já tenho 2 ganhos de processo. Na prática, todo mundo me respeita porque eu me imponho dessa forma. Você, nesse caso, Rafa, está fazendo uma luta por você. Por você. Você que é uma luta por você, e quando alcançar esses seus direitos, é o resto que se lasque. E no meu caso, não. Não é isso. Se fosse isso, eu vou postar de novo. Deixa eu lhe dizer. Não é isso, porque se fosse uma luta por mim... Deixa eu lhe dizer. Eu sou uma mulher já velha. Se fosse uma luta só por mim, isso aqui não teria acontecido, Jaque. Mas é porque eu não posso ouvir uma pessoa dizer que eu estou fazendo uma luta por mim, quando através da minha exposição isso aqui aconteceu. Você sempre termina, moça. Só isso. Você está entendendo? Então tá bom. Eu queria que você falasse isso mesmo. Deixa ela terminar o argumento dela para eu concluir. A minha luta, Rafa, eu não me prostituo mais, mas eu faço luta que nós paramos de nos prostituir, ou vá se prostituir se quiser. Né? Mas que tenha escola para todo mundo e que todo mundo possa estudar. A minha luta é que todas as pessoas que façam luta por direito, né? Assim como o Povo Sem Teto, que é onde eu faço essa luta, e eu tenho casa, mas não é sobre a minha casa. E todos têm casa. Então, assim, eu estava na bandeira, né? na sigla, e dizer que o que atrapalha a minha luta é uma pessoa não binária, é uma pessoa trans, desfêmea, é uma pessoa trans não sei o quê, então eu estou só querendo os meus direitos. Eu não respeito o direito do coleguinha, sabe? Eu sou contra o direito do coleguinha e logo eu me alio ao conservadorismo, aos religiosos, à sociedade patriarcal e preconceituosa, sabe? As pessoas têm direito de fazer lutas como quiserem, sabe? As mulheres, eu sei que você vai mostrar agora uma mulher barbada. Na verdade, eu nem vou ficar no contexto da barba, porque o contexto em si não é da barba. O contexto não é só biológico, mas também um contexto construtivo. Tanto que eu estou postando aqui uma mulher, uma suposta mulher, que não tem barba. Se tem que proibir o banheiro, tem que proibir o banheiro para os corpos machos. Se o banheiro é feminino e é para pessoas biologicamente femininas, tem que proibir para todo mundo. Para mim, para você, para todas nós. Aí que não você parte de um princípio niilista e radical, que não é o que a gente quer no debate. Sim, o meu direito, Jaque, olha, eu só queria que você entendesse uma coisa. O meu direito, ele só termina quando eu tiro o direito do outro. A partir que, em espaços que são separados por gêneros, como os banheiros, por exemplo, mulheres, elas são condicionadas a dividir espaços com quem elas não sabem quem são, porque a questão do critério já foi retirada, ou seja, somente a autodeclaração conta, e eu novamente peço que vocês olhem esse perfil e entendam o que eu estou falando. Eu não tenho como provar que sou mulher, porque se eu levantar a roupa, eu não sou cirurgiada. Mas a questão não é cirurgia ou não. Resumir o debate num contexto cirúrgico ou não é uma questão... Mas é a minha autodeclaração, porque eu Sim, mas a sua autodeclaração não é a sua autodeclaração. Você tirou seus documentos quando?
Então, mas ninguém pediu para ver se eu era Mas você tirou seus biologicamente masculino ou documentos feminino. quando, por exemplo? Quando você tirou seus documentos? 2017. Quando tu tirou teus documentos, você passou por critérios jurídicos para tirar. Não foi só você chegar lá como o Altieri, por exemplo, pode chegar e dizer assim, Então, olha... sabe como que era naquela época? A gente provava com redes sociais e a partir dos lugares onde a gente era conhecida como Jaque. Então, assim, eu não tive que tirar roupa, eu não tive que fazer um exame biológico, eu não tive que medir cromossomos, eu não tive Mas nada. ninguém está falando isso, Foi isso é um argumento autodeclaração. espantalho, meu amor. Não, é autodeclaração, Não, autodeclaratório. e você sabe o contexto da autodeclaração? Você sabe quando que ela passou a ser vigorada e por quê? Qual foi a agenda que trouxe a questão da autodeclaração? Deixa eu explicar para o pessoal o que é a autodeclaração. A autodeclaração, ela parte basicamente do princípio que se o Altieri chegar para poder tirar os documentos dele com a aparência que ele tem, somente dizendo que ele se sente mulher e que ele se vê como mulher e ele bota um vestido sem critério nenhum, ele já consegue um documento feminino que indiretamente coloca ele num contexto de gênero para poder usar o banheiro feminino, por exemplo. Isso é a autodeclaração. Isso sim é um espantalho, tá? Mulher. Isso não é um espantalho. Isso é o que está acontecendo. Esse caso aqui que eu postei é um dos casos. Você quer que eu poste um por um dos casos que estão acontecendo, que estão parando dentro da delegacia aqui nos prints? Só para as pessoas pesquisarem as fontes e ver se eu estou falando mentira? Não, Porque eu só queria dizer assim, eu achei que fosse Agora, a partir que você diz que a minha... achei que... Escuta, Rafa, escuta. Deixa eu só fazer um ponto. Não, eu vou resumir aqui, a gente não vai seguir essa conversa, porque eu achei... Tá bom, mas antes de eu não seguir essa conversa, deixa eu só fazer um ponto. Você disse que eu estou me preocupando somente comigo. Isso não é uma verdade. Essa reportagem que aqui está, ela só aconteceu porque eu me expus na minha cidade para que esses debates começassem a acontecer. Então eu não estou pensando só em mim. Você está preocupada com você. Eu estou Tá preocupada bom, e você somente com a comunidade, de uma forma alienada. Então eu posso te devolver dessa mesma forma. Não, Se eu estou preocupada comigo segundo o seu ponto de vista, no meu ponto de vista, você se preocupa somente com as demandas da comunidade e você passa pano para tudo de errado que acontece na comunidade. Eu já visto que você nem entendeu quando eu disse que a guria subiu em cima do púlpito para poder mostrar a bunda. E você disse que toda forma de olha, Rafa, você mistura tudo, por isso que eu disse que eu me perdi. Eu não só vi, como eu li hoje com o Altieri e a Débora. Nós passamos a tarde lendo o artigo completo escrito por ela e achamos uma coisa ridícula o que ela fez. Eu, ela e a Débora passamos a tarde estudando este caso. Pois é. E que bom que você achou ridículo, Altieri. Isso prova de que você tem bom senso. Se a Jaque não entendesse o que você está falando, ela está entendendo. Nós passamos a tarde estudando o artigo, falando de tudo isso aí que você está falando. Só que a gente acha que isso não é importante na live, simplesmente porque o que está lá é ridículo o que a moça fez. Ah, mas é importante quando parte de dentro da minha comunidade que essa pessoa causou justamente uma chacota para dentro da minha universidade. Então é importante sim falar. Você não pode simplesmente dizer que isso não é relevante quando isso atinge diretamente ao nosso sistema de educação. É que você está dizendo que a Jaque não entendeu e ela entendeu, ela só não quis aprofundar. Nós passamos a tarde estudando isso. Mas isso foram vocês. Eu preciso trazer os meus argumentos para o debate que está tendo aqui, porque quer queira, quer não é. Posso falar a verdade, Rafa? O que é que você quer? Você quer agir de acordo com o conservadorismo e com a... Não, Jaque, você está errada. Você vai me escutar. Eu não posso te escutar vendo você falando uma coisa que não se sustenta. Mas você está falando uma coisa que não é um fato. O fato de eu ser crítica dentro da minha comunidade não me coloca no conservadorismo. Escuta, Rafa, escuta. Você, por medo das pancadas que a gente toma, você prefere atacar o lado que sofre, o lado porque está errado! Entende? Está errado! Eu não sou uma pessoa de simplesmente achar que por dentro... Você acha que o que aconteceu... Você disse que a gente tem que entender as manifestações. A gente teve o Matheus do Big Brother Brasil, que se autodeclarou uma pessoa parda e indígena, sendo um branco sulista, e que entrou numa vaga preta. Isso são coisas que estão erradas. E se a gente fechar os olhos para o que está errado, a gente vai simplesmente ver invalidação de conquistas que são genuínas. As cotas raciais, por exemplo, elas são genuínas. E pessoas brancas estão usando os da cota racial. A minha luta é pela pauta trans e LGBT.
A justiça e os meios de investigar, de fiscalizar, não sou eu. Entendeu? Então, assim, vou lhe dar uma analogia. Quando nós, povo do sem-teto, faz uma ocupação, a gente recebe todo mundo que se autodeclara sem-teto. Só que a justiça, a prefeitura, todos vão investigar se essa pessoa está falando a verdade. Então, não é meu papel investigar a autodeclaração das pessoas. Entende? Mas Então, para assim, mim como é eu o meu faço? papel questionar. Se o seu meu papel Rafa, não. o seu papel, Rafa, é ficar do lado do conservador para apanhar menos, para as Não, pessoas aí dizerem, olha, você tá me colocando no lado e eu acho que você está sendo desrespeitosa comigo. Eu já que corria, estou lhe colocando nesse lugar, porque esse lugar Então, que se me você me coloca nesse lugar, eu tenho a obrigação de te colocar no lugar que você está, que é somente um lugar de militância alienada que não observa as causas. Sim. Eu estou colocando aqui a foto de uma pessoa que, através da autodeclaração, usou a sua imagem somente por uma unha pintada para poder usar uma cota que foi direcionada para mulheres trans. E somente atrás da não declaração ele se apresentou como uma mulher trans não binária. E ele entrou e depois questionaram justamente... Se ele é mulher, não pode ser não binária. Se ele é não binária, logo não tem gênero. Então, aí, agora a gente começou. Então, se ele é mulher, ele não é um não binário, certo? E ele é não binário, ele não pode se declarar mulher trans, porque mulher é gênero. Aí eu te pergunto, a Melissa, ela é mulher trans? Para mim, sim. Mas ela é uma mulher trans não binária, então, como é que fica? Para mim, ela é mulher trans. Mas ela se declara como uma mulher trans não binária. Ela se declara como uma mulher trans não binária. Eu queria evitar esse nome, porque você sabe que as pessoas, muitas, não gostam de mim. Eu não quero que leve. Mas é tudo que o povo usa já, que é por isso que eu tô te dizendo. Eu não quero falar a partir de pessoas específicas, dando nomes, para não gerar... Entendi. Mas tudo bem, já que você já tem seu ponto de vista formado a meu respeito, eu acabo de ter o meu ponto de vista formado a seu respeito a partir de agora e está tudo bem. Eu agradeço a forma respeitosa que a gente trocou aqui, independente da gente botar os ânimos um pouco para fora, eu acho que o que importa é a gente continuar se respeitando. Eu tô bem calma, eu só afirmo com muita calma, viu, Rafa? Eu também tô. O Carlos Emanuel foi um menino que atacou os nossos corpos e destransicionou porque é confortável ficar do lado do agressor para apanhar. Não, na verdade é porque de fato a gente não está lidando com uma pessoa trans. Transexual não destransiciona. Quem destransiciona foi alguém que confusamente se achou que estava num contexto de transexualidade, isso pode acontecer até com a autodeclaração, e voltou para onde estava. Transexuais não destransicionam. Quem destransiciona é gente que não tem segurança da sua sexualidade. Eu tenho Michele, uma mulher transoperada, que destransicionou até onde deu. Ela se apresenta hoje na sociedade como um homem gay. Nunca foi uma mulher trans. Com certeza deve ter comprado um laudo na mão do psiquiatra para conseguir fazer uma cirurgia particular, porque é isso que acontece. O número de mulheres travestis que usam da ilegalidade para conseguir laudos psicológicos e psiquiátricos para poder operar fora do país sem nenhum critério de anamnese, elas voltam destransicionadas porque elas não estão inseridas no seu contexto. Michele operou no Brasil. Ou fora do Brasil. Aqui no Brasil o que mais tem, aqui no Brasil quem opera sem precisar de laudo? Tem o Márcio, tem o médico que é do SUS que opera fora também, tem um monte de médicos, e você tem o outro lado de Santa Catarina, o tal do Eduardo Gomes, parece. Os médicos que fazem cirurgia de transgenitalização que não exigem laudos psicológicos e psiquiátricos, e o que tem aí, sabe o que é? Um bando de gente que se encontra no corpo através de uma pesquisa no Google e vai lá fazer uma cirurgia. Eu, além de trans, sou intersexo. Eu nasci com uma estrutura... Sim, a gente não vai prolongar mais essa conversa, porque eu já sei que eu perco, não em argumentação ou qualquer coisa,
é que a gente só pode conversar quando as pessoas estão dispostas a fazer a luta do lado certo. Se para você não tá fazendo a luta do lado certo, tá tudo bem. Não, você você continua está do lado fazendo uma certo. luta baseada na cirurgia, baseada no seu Não dia a tô, dia, não é baseada nos verdade, seus não é direitos. verdade, não. Você, além de não entender o levantamento do meu argumento, como a maioria das pessoas LGBTs não entendem porque elas se fecham nos seus mundos e nas suas bolhas, você ainda me coloca num contexto de conservadorismo que não me cabe. E aí eu te pergunto uma coisa, se a gente for falar de conservadorismo, se a gente for falar de conservadorismo, você também está de um lado político que é conservador. Através da esquerda é que a gente teve a ascensão do bolsonarismo. Tanto que Luiz Inácio Lula da É Silva... que você quando deu o entendeu, que decreto você não religioso entende, em você não 2002, entende nem direito do que você está falando e você quer misturar. Eu sou uma pessoa eu não que passei entendo do 4 direito do anos. que eu estou falando. Escuta, Rafa, escuta. Quem deu liberdade religiosa para cristão Rafa, poder se meter na escuta, política não foi Luiz Rafa. Inácio Lula da Silva? Escuta, Rafa. Que é Rafa, conservador também? Rafa, escuta. Nossa! Ontem, anteontem... Gente, alguns como dias que aqui. pode debater assim? Rafa, A escuta. pessoa simplesmente Rafa, escuta. diz que eu estou do lado do conservadorismo, Rafa, mas da escuta. esquerda tem conservadores. Meu Rafa, Deus! escuta. Você está misturando as coisas. Você mistura tudo. Eu sou a mulher que assumo que dentro da esquerda tem transfobia. Eu sou a mulher que eu digo que o Lula faz acenos desnecessários para... Sabe? Só que você mistura tudo. Não, você que está misturando, você está me colocando num conservadorismo que não me cabe. Eu não estou lhe colocando. Você está Você se que colocando... disse que eu sou conservadora. Você está confortável nisso. Não, eu não estou confortável nada. Eu estaria confortável se eu continuasse na passabilidade, coisa que eu não estou, porque todo mundo sabe que é minha cara e todo mundo sabe que eu sou trans, mesmo eu podendo me usar da passabilidade. Então eu não estou numa zona confortável. Eu deixei de estar numa zona confortável simplesmente quando eu me expus para que pessoas da minha cidade tivessem os mesmos acessos que eu passei a ter. Vamos Você está terminar. entendendo? Vamos terminar Cada com essa um tem a conversa. sua luta e o seu corre. Rafa, vamos terminar com essa conversa. Eu fico Vamos. no meu lugar de mulher trans alienada Perfeito. da comunidade. E você vai sabendo que você é uma aliada do conservadorismo. Mas aí isso é um princípio que parte de não é uma você pergunta, não. Eu tô e ele não afirmando. tem importância. Para mim ele não tem um pingo de importância. Beleza. Mas até agora, Obrigada, quando você subiu, você Jaque. falou que a minha voz é muito importante. Jaque, antes de Sabe. agradecer, você me permite fazer só uma observaçãozinha? Não, você é melhor não. Não, é Comigo? só uma coisinha, é muito rápido, é muito rápido. Rafa, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, honestamente, porque você tem falado em lives que eu sou mal educado. Ser considerado mal educado por uma mulher como você é uma honra muito grande. Então, muito A obrigado. recíproca é verdadeira, Altieri. Fique à vontade. A recíproca é verdadeira. Tchau, tchau, gente. Tchau, minha querida.